Bom, sobre Kaique, o que tem de informação, o que o Samuel Venâncio trouxe no Central da Toca, sobre essa renovação do Kaique que ainda não aconteceu. Logo depois que o Kaique recebe aquela proposta do time italiano, do Como, o Cruzeiro ficou prestes a vender, a aceitar essa proposta, depois voltou atrás e já tinha a expectativa de um ajuste salarial com o Kaique e, consequentemente, uma renovação de contrato. Isso não aconteceu, o tempo foi passando e tal, e nesse momento, até o GE publica um interesse do Flamengo em cima do Kaique, o Leonardo Jardim teria pedido a contratação do jogador, e pelo que tivemos de apuração do Samuel Venâncio, do Central da Toca. Até agora, o Cruzeiro não recebeu nada de proposta oficial pelo Kaique. E sobre esse interesse do Flamengo, se fosse o caso, seria para 2027, porque o Kaique tem contrato com o Cruzeiro ainda até o final de 2027. Então seria uma situação para vir acontecer no próximo ano. Mas Cruzeiro e Kaique, o staff do jogador estão, nesse momento, conversando no mesmo sentido, alinhados que esse meio do ano, a expectativa para aparecer uma outra proposta, de um time europeu especialmente, e se o valor for interessante para venda, e for uma situação interessante para o jogador, eles vão conversar e ver se teria um acerto. Agora, se não aparecer nenhuma proposta interessante, a renovação de contrato será uma consequência, com esse ajuste salarial para o Kaique e tudo mais. Tem uma ansiedade aí por essa renovação, assim? Você acha que já deveria ter renovado ou vira uma novela? Como você observa isso, Rafa? Léo, para o Cruzeiro o ideal seria já ter renovado com o Kaique, né? Para o Cruzeiro o ideal seria que a prioridade fosse a renovação de contrato. Mas a sensação que passa é que o staff do Kaique deseja muito uma venda para o mercado europeu ainda nessa temporada. E vê com muito bons olhos que isso aconteça já nessa janela de transferências do meio do ano. Por isso você contou a história nessa ordem que você contou. De que vai se avaliar primeiro se chega uma proposta interessante, mais interessante do que aquela do Como, por exemplo, do início da temporada. E aí, caso venha essa proposta, o que eu entendo é que o clube vai vender o atleta, né? Me parece que existe esse interesse muito forte por parte dele e do seu staff, o que é legítimo, tá? O jogador querer jogar na Europa faz parte, o Kaique é muito jovem e está no momento de viés alto aí, de ser benquisto, principalmente pós aparecer com a seleção brasileira principal. Agora, para o clube, o ideal seria já ter renovado esse contrato até para ter mais poder de negociação, porque acho que o Kaique eventualmente vai ser vendido mesmo, pela idade e potencial que tem, e além de tudo, buscar uma reposição, então. Se existe esse entendimento, né? O Cruzeiro já precisaria buscar um lateral esquerdo. Quando perde o Cauã Prates e a gente não assiste o William Fernando, o Gustavinho recebendo ali oportunidades, né? Quando precisa, quem tá jogando é o Cauã Moraes na esquerda, então o Cruzeiro já precisaria de um lateral esquerdo. Com essa possível venda do Kaique, que a sinalização que me passa é que essa é a prioridade do staff do atleta. O Cruzeiro vai precisar ir forte ao mercado para buscar uma reposição, não vai ser simples, a gente vai ter que entender aí os nomes e vão começar a pipocar um monte de nomes, né? O mercado já tá, falta um tempinho, mas já começa, mas o que eu queria de verdade era que o Cruzeiro fosse capaz assim, de apresentar um projeto esportivo interessante para o Kaique, para tê-lo aqui por muitos anos e que o staff dele, ele junto com a família e o staff também quisessem essa renovação. Vamos ver como as coisas se desenrolam, mas eu confesso para vocês que não estou muito animada, porque o Cruzeiro já quase vendeu o Kaique por uma proposta que eu considerei muito baixa. E assim, faltou muito pouco. Então, eu não sei. Eu acho que vai vir proposta no meio do ano, porque é um jogador que interessa ao mercado europeu, e eu não sei se o Cruzeiro vai ter forças para segurar o atleta. E como vai repor? Exatamente. E uma eventual saída, Valu? Então, Léo, eu vejo um pouquinho em parte do que a Rafa vê, mas eu vejo muito o Cruzeiro nessa história querendo também, sabe? E por que eu vejo dessa forma? No movimento do Como, é o Cruzeiro que dá o distrato no final. O Cruzeiro, acho que alguém lá dentro do clube acordou pela manhã, sentou na cama,
jogou um copo d'água na cara e viu, peraí, o que eu tô fazendo com relação ao caso do Kaique? Não podemos. É o Cruzeiro que dá a última forma. Porque de resto, como staff do atleta, já estava tudo de fato acertado, tá? Então é o Cruzeiro que, vendo a comoção, vendo a necessidade, a repercussão foi muito ruim, porque o Cruzeiro havia acabado de vender o Cauã Prats, e como o time vende dois, você tem 2 laterais esquerdos e vende os 2, então assim, o Cruzeiro é quem dá a última forma. E não, tá claro, né? Essa renovação não vai sair antes do meio da janela. O staff, eu concordo plenamente com a Rafa. São 3 partes envolvidas, né? Nessa situação. Cruzeiro, Kaique e staff do Kaique. Só que eu acho que o Cruzeiro também, eu não vou falar que o Cruzeiro tá louco querendo vender o Kaique, não, mas o Cruzeiro tá querendo ouvir proposta pelo Kaique, sim. É a impressão que eu tenho, tá? Porque, vamos lá, o Cruzeiro, quando foi alvejado pelo Flamengo, de propostas pelo Caio Jorge, que tinha, à época, um contrato mais extenso do que o contrato que o Kaique tem hoje, o que o Cruzeiro faz de imediato com um jogador que o Cruzeiro considera de suma importância e não quer negociar naquele momento? O Cruzeiro nega as ofertas do Flamengo e o movimento seguinte é de selar mais ainda um contrato que já era bem interessante para o Caio Jorge. O Cruzeiro dá um recado para mim, para o Caio Jorge, para o Flamengo e para qualquer clube que vier a procurar. A renovação do Pereira. Como que o Cruzeiro conduz? Demora um pouco a sair, mas o Cruzeiro também sela de uma forma um jogador que ele considera que quer vê-lo seguir. E hoje, eu não sei se o Pereira toparia jogar, mas o Pereira, eu posso falar para vocês, não é especulação, informação. O Pereira, se não renova com o Cruzeiro, se ele quisesse, ele estaria ou no Flamengo ou no Palmeiras, tá? Aqui no Brasil. Tinha uma proposta muito robusta do Palmeiras na mesa, só esperando um sinal para que, caso o Pereira não se acertasse, foi muito bem conduzida a negociação com o Pereira, com a parte do Cruzeiro, enfim. Mas o Pereira, se ele quisesse, ele estaria jogando. Inclusive no ano passado, né? A gente só voltar no ano passado, quando o Leonardo Jardim manifestou interesse pelo Luiz Araújo, o Flamengo topava, mas desde que o Matheus Pereira fosse envolvido. Então, são situações que o Cruzeiro agiu de imediato. Não tem mal nisso. É muito feliz o espectador que falou, né? Aí tem gente que fala assim, pô, o cara até hoje não sabe que o Pedrinho é milionário, se não quiser vender, não precisa vender. Gente, o Cruzeiro não será tocado dessa forma. O Pedrinho pode ser milionário, bilionário, polimilionário, não importa. Ele vai tocar o Cruzeiro com responsabilidade, fazendo os aportes por responsabilidade, com o próprio patrimônio dele, do CPF Pedro Lourenço, e para ver o Cruzeiro, dentro de alguns anos, caminhar de uma forma mais independente, e que esses aportes que hoje ele coloca só para o clube fechar no azul, que esses aportes, às vezes ali, você já imaginou o Cruzeiro chegar numa situação no ano que o Pedro Lourenço coloque 300 milhões de aportes, só um exemplo, tá, gente? Daqui a, sei lá, 5, 6 anos, quem sabe, meu sonho, né? A esses 300 milhões que o Pedro vai colocar de aporte nesse primeiro semestre serão todos destinados a contratações. Já imaginaram? A gente está trabalhando para isso. Se vamos alcançar nos 5, 6 anos, não sei, mas a família quer isso. Então não adianta falar, pô, mas o cara é milionário. Vai vender sim, gente. Vai vender. Quem falou está muito bem dito. E o Cruzeiro já disse alguns nãos, né? Já disse o não do Caio Jorge, já disse o não do Jonathan Jesus. Então eu repito, Léo, eu não acho que o Cruzeiro esteja arrancando os cabelos da cabeça para vender o Kaique. Eu acho que a chegada de um lateral, ela já era natural, com saída ou sem saída do Kaique, porque afinal de contas você vendeu reserva, ponto. Agora, e se o Kaique sair valor? Precisa de ir atrás no mercado de um outro lateral? Precisa, porque a menos que o Arthur Jorge promova alguém da categoria de base e o lateral que vai chegar assuma a titularidade. Se isso acontecer, ok, vamos dar o crédito, vamos dar o voto de confiança nessa ascensão do Arthur Jorge para o lateral esquerdo que subir.
Agora, se isso não acontecer, o Cruzeiro precisa de ir atrás de 2, Léo. Então, assim, claro que tem a parte do jogador, sim, tem a parte do staff do jogador, mas repito, tá, pessoal, não é informação. A impressão que eu tenho é que o Cruzeiro também, assim, ele não tá jogando a sua mercadoria no mercado, mas ele falou assim, a gente já ouviu no primeiro semestre uma proposta e o Kaique, a essa altura do campeonato, gente, o valor dele já subiu. O simples fato dele estar numa pré-lista de Copa do Mundo, alguém pode falar assim, mas ele talvez nem vá para a Copa do Mundo, isso aumenta, gente. O mercado da bola é assim. Se estiver, então, vai que, né? Ele tá concorrendo. Vai que o Kaique Bruno aparece lá na segunda-feira. Aí vocês podem preparar, viu, gente? Aí vocês podem preparar que o valor dele, só de ir lá na Copa, sentar, treinar, pode não jogar um minutinho, vale muito. O Kaique já vale muito mais do que a proposta que o Como fez por ele aqui. Então, o Cruzeiro também, ao meu ver, não quis fechar essa porta. Não quis ir agressivo para cima do staff do Kaique, como foi muito agressivo para cima do Caio Jorge e do Matheus Pereira. Eu não digo que isso está errado, mas eu preciso de relatar aqui a minha sensação também de ver que é um movimento, mais uma vez, das 3 partes envolvidas. Staff, do Kaique e Cruzeiro também. Nenhuma proposta chega no nível que chegou a proposta do Como, de quase ser fechado, se você não tem o interesse de todos os envolvidos. Ponto. E todos os envolvidos têm o Cruzeiro nesse aspecto também. É um clube que precisa vender, o Cruzeiro fez algumas vendas já nessa temporada, e aí discutimos isso muito, né, no início do ano, o torcedor discutiu, acho que mais do que a necessidade ou não da venda, talvez os valores, né? O torcedor esperava algo um pouco diferente, principalmente em relação ao Cauã Prates. O Cruzeiro vai precisar vender e o Kaique é um dos ativos que vai ser vendido. São os atletas jovens que serão vendidos, né? E o Kaique tem sido muito visto pelo futebol europeu já de algum tempo e, obviamente, depois de ter passagem pela seleção brasileira, isso aumenta. Mas está claro que existe aí um interesse de todas as partes em uma transferência para o mercado europeu, né, principalmente. E aí, esse interesse do Flamengo que surge, acho que ele é até a parte disso, sabe? Porque o interesse do mercado europeu já existe e o Cruzeiro já quase vendeu o Kaique. Então, já existia aí alguma conversa, algo no sentido de que isso pode ser uma possibilidade. Isso está no escopo de possibilidades que o clube trata e, obviamente, o Kaique e o seu staff. Vamos aguardar as propostas que aparecem, mas eu realmente não tenho essa expectativa de que vai chegar nesse segundo ponto que você relatou, Léo. Não vai ter nenhuma proposta interessante, portanto, o Kaique vai renovar com o Cruzeiro. Obviamente não há informação, é só uma sensação que eu tenho, que não vai chegar nesse ponto, porque eu imagino que terão propostas que as partes vão sentar, conversar e decidir pela venda, porque em algum momento já decidiram pela venda. É que o Cruzeiro voltou atrás, talvez muito pela pressão do torcedor, da imprensa, pelo valor, por todo o contexto ali de ter ou talvez terem caído na real mesmo, né, Rafa? Pode ser. Pô, o que a gente está fazendo? Que caminho é esse aqui? E que momento também. Para ter uma venda num período vender que o Cruzeiro... os dois na mesma janela. Agora, né? se passar por essa janela e o Kaique não for embora, aí eu acho que ele renova, é pontapé para uma renovação. Assim, não estou aqui subjugando, a gente sabe a força financeira do Flamengo, mas eu vejo com dificuldade o Cruzeiro perdendo o Kaique para o Flamengo, tá? Eu vejo com dificuldade. A não ser que assim, o staff do atleta queira demais e tal, mas o caminho que me parece ser o caminho do Kaique é um caminho de Europa, e não qualquer prateleira da Europa. Do Kaique, do staff do atleta, mas vamos observar assim. Aí eu acho que passando, se conseguirmos sobreviver à janela, claro, eu tô no time Rafa Secla. Queria demais a renovação do Kaique, queria que ele permanecesse aqui, mas, gente, tem que pôr a cabeça no travesseiro e entender que o Cruzeiro não vai conseguir ficar rejeitando propostas por 2 anos seguidos, né? O Cruzeiro já não vendeu ninguém um ano passado, salvo engano, O time titular tá todo mundo aí. Sabe, renovações esse ano aconteceram, vai chegar um momento, vai acontecer, mas vamos ver aí o que está reservado para o Cruzeiro. Vai ter que trabalhar muito bem, né? Caso perca o Kaique,
Mas tomara que ele sobreviva, tomara a minha parte torcedor, tá, gente? Porque eu tenho consciência no trabalho que o Cruzeiro, de fato, precisa vender. Até porque se não aparece proposta, a renovação ela acaba sendo consequência, porque senão o Cruzeiro vai perder dinheiro. Isso, porque daí ele não é vendido. Não é nessa janela. Se for uma próxima... Isso, ele não é vendido. Aí no meio do ano que vem, se ele tiver aqui no Cruzeiro, mais ou menos essa época, o ano que vem, e não tiver renovação, acabou, perdemos milhões de grana. Exato. Porque aí ele, a partir do meio do ano que vem, já pode assinar um pré-contrato. E aí é de um amadorismo muito grande, né? Sim, então, não. caso você não consiga chegar num acordo por uma renovação, tem que vender mesmo. Eu tenho muita convicção de que as pessoas no Cruzeiro, caso ele não saia no meio do ano, em agosto, setembro, vai estar batendo o novo contrato do Kaique, porque tem que ser isso. Não adianta, vamos esperar até o final de 20. Se chegar numa suposição, tá? Chega 27, o Kaique tá no Cruzeiro. Aí o Cruzeiro não resolveu essa situação no final desse ano. Já era, tá? Pra mim ele não renova. Se eu sou o staff, não renova. Porque aí os clubes vêm não renova, do Rafa. staff do atleta, Rafa, não tem né? porquê. E são muitos são valores O futebol altíssimos. é dessa forma. Exato. Você tá perto de ter o seu passe, né? Sim, e aí cara. tá valorizado. E assim, acho que a gente como torcedor bate essa aflição e evidentemente o desejo de ver o Kaique permanecendo no Cruzeiro e que essa situação já poderia ter sido resolvida, né? Em determinado momento, então logo apareceu aquela proposta do como. Mas eu entendo que não foi resolvida, Léo, de propósito, assim, sabe? Sim. Pra deixar... eu não tô colocando aqui louco pra vender, mas eu quero ver qual que é aqui, eu quero ver como é que o mercado tá olhando aqui pra esse meu jogador. Gente, tá tudo pra mim... E pelo lado do jogador um interesse Isso também, Rafa, porque são 3 partes. Sim. Gente, é cruel, mas é parte do futebol. Isso que eu acho principal, Business. porque ruim é quando a gente fica assim, o jogador tá aguardando uma renovação, aí a renovação não vem, aí se torna aquela novela, aí vem a nossa cobrança, o clube Léo, até agora isso não foi dito, tá? Só isso é a impressão que eu tenho. Você pode ter uma... você uma, a Rafa outra, todos que são. Mas a percepção que eu tenho é essa aqui que eu deixei bem claro mesmo. Não, e pra mim, até quando a gente vê como o Samuel detalhou na apuração dele, há um entendimento em comum ali. Sim. Não é uma situação assim, o Cruzeiro falou assim, o Kaique quer renovar, mas o Cruzeiro cabo falou, de guerra, né? Não vou renovar agora não, porque quem sabe aparece uma proposta pra você. Ou o contrário, ou o Kaique também fala, não, é um entendimento ali, parece, até então do que a gente está vendo aqui de apuração, há uma situação em comum. E acho que isso é o mais importante, de não ter um jogador insatisfeito, não ter um clube insatisfeito, ter um entendimento ali sobre a situação de mercado, e futebol é assim, é um jogador valorizado, é um clube grande, e a expectativa de uma janela de transferências, de que pode aparecer uma situação de mercado para esse atleta, e se aparecer também, que seja boa para o Kaique, mas que seja boa também para o Cruzeiro. Esse Cruzeiro do Pedro Lourenço ainda não passou por algo que é vender um titular, né? Nesses 2 anos de gestão do Pedro Lourenço e do Pedro Júnior. Isso precisa acontecer. A gente assistiu isso várias vezes no Flamengo e no Palmeiras, por exemplo, que são os 2 clubes financeiramente e esportivamente que estão no topo do futebol brasileiro hoje, já há pelo menos uma década. O ponto é que para o Cruzeiro conseguir fazer isso, vender pontualmente os seus titulares, e isso precisa acontecer, e vai vir dos jogadores jovens, o elenco precisa ser robusto para absorver essa perda. E aí a gente está falando de uma reposição que precisa acontecer para a lateral esquerda, e aí é trabalho para o Joaquim Pinto mapear o mercado e trazer jogadores. Por vezes você prepara essa reposição antes mesmo de vender o atleta, por vezes você traz alguém mais maduro para chegar, assumir a titularidade, mas você também traz alguém como uma aposta, um atleta jovem de grande potencial. Basta olhar a própria lateral direita do Cruzeiro. O movimento pelo Cauã Moraes foi um movimento interessante de um atleta jovem com potencial, e você tem na titularidade hoje um atleta que renovou com o Cruzeiro por 2 anos, que é o Fagner, mas que não vai jogar muito mais do que isso aqui no Cruzeiro, pela idade, pelo aspecto físico. O Fagner está muito mais próximo do fim da sua carreira do que do início. O Cruzeiro já preparou uma reposição ali com o Cauã Moraes. No lado esquerdo isso vai precisar acontecer, e de forma geral a gente precisa solidificar esse elenco. É por isso que essa janela de transferências precisa ser letal nas nossas carências. Já não foi na última janela.
precisa ser letal para que o elenco absorva esse tipo de perda, porque esse tipo de perda vai acontecer, e aí é importante, e aí é da competência de quem toca o futebol do Cruzeiro, que esses atletas sejam bem vendidos. Os valores têm que ser interessantes. E aí, depois a gente pode discutir, o Kaique não é... O Kaique é jovem, mas ele não é um adolescente, né? Como a turma da Europa gosta de comprar, então tem todo esse aspecto, mas assim, precisa ser bem vendido, porque é uma perda significativa dentro do seu elenco, caso aconteça, né? Um titular absoluto e, para muitos, para mim inclusive, o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro de 2025. Não é simples de você substituí-lo. Mas que vai acontecer, vai acontecer. E com o Kaique e com outros, assim como o Palmeiras vende titulares, o Flamengo vende titulares, o segredo está em vender bem e em ter um elenco que absorva essas perdas. Aí é que tá, né? Porque a gente tá pensando num Cruzeiro ainda mais competitivo no segundo semestre de 2026. E se o Cruzeiro tem esse cenário sem Kaique, como ter um lateral para não ter preocupação? Um titular absoluto, né? Indo ao mercado. Pois é, mas... E assim, é um dinheiro ainda maior a ser despejado ali. Mas a roda do futebol é essa, Léo. Sabe que eu parei de sofrer com essas coisas? A gente estava falando aqui, outro assunto, mas isso, né? O futebol exige que você reinvista o tempo todo. Sim, cara, mas, sabe, esse tempo aí trabalhando com futebol, eu cada vez mais consigo naturalizar esses processos, assim, de entradas, de saídas de atletas, enfim. E é o Cruzeiro, uma coisa importante. Nós, aqui, e mais a torcida, depois desse movimento, a gente não pode falar que uma venda do Kaique será surpresa no meio do ano, certo? Nós aqui, dentro do Cruzeiro, o Cruzeiro precisa de ter caminhos alternativos. O Cruzeiro já precisa de estar mapeando o mercado nesse instante, para, caso venha acontecer a venda, ele ter os direcionamentos dele, e caso não, ótimo, é o melhor cenário. Mas eu acho que é possível, Léo, a gente precisamos de ir ao mercado. Eu só tenho uma questão com esse mercado. O cruzeirense, todos nós estamos colocando uma expectativa que precisa ser colocada nessa janela de meio do ano. Acho que vai ser uma janela tão forte quanto a janela do início do ano passado, não em números, né? Claro que o Cruzeiro não vai trazer 11 jogadores como trouxe em janeiro do ano passado, mas acredito que o Cruzeiro vá, em termos de nomes, 4 ou 5 jogadores, não sabemos ainda, imaginamos, né, o que possa ser esse número, mas eu não sei se vocês concordam, assim, o Cruzeiro precisa de ser muito assertivo nessa janela, a ponto de melhorar a qualidade do time para colocar o time disputando ainda as coisas nesse ano. Mas em termos macros, assim, para mim o Cruzeiro precisa de 2 janelas para conseguir dar um salto em termos de elenco que eu espero que ele dê, sabe? Não sei, assim, ficou um pouco confuso, mas... Não, eu entendi. Essa janela... Até porque tem algumas saídas também que precisam acontecer, né? E também você não vai conseguir fazer chegar todo mundo agora. Sim. Tem gente que é possível sair agora, mas tem gente que só é possível sair no final do ano por questão contratual. Eu imagino que, vamos supor assim, pro Arthur Jorge deixar o Cruzeiro mais parecido com a cara do perfil do elenco que ele gostaria, só essa janela do meio do ano agora não vai ser possível. Ele vai precisar dessa e da do outro ano, mas repito, a de meio do ano, o Cruzeiro tem condições de trabalhar para trazer gente qualificada para nos colocar em uma situação de disputa, né? Esperamos que possamos estar no mata-mata da Libertadores, na Copa do Brasil já estamos, e o brasileiro, né? Assim, a gente não está na disputa, mas ir fazendo cada rodada uma rodada de recuperação para ver, depois dessa recuperação extraordinária, se a gente conseguir ali no final dessa campanha extraordinária de brasileiros pegar uma pré-Libertadores, eu já vou estar aqui, ó, aplaudindo o Arthur e o elenco, porque a gente está saindo de um buraco que foi cavado assim, bem profundo, que foi o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né? Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Então compartilhe, comente, curta também e espalhe para geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto, vamos que vamos!